Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um StefaniCast, o podcast que vai ajudar você a fazer a sua fazenda funcionar melhor. Esse é o nosso objetivo. E hoje nós estamos aqui com um convidado especialíssimo e nós vamos falar sobre preparo de caudas de defensivos. E para isso nós trouxemos aqui nosso amigo Rômulo Battistelli. É isso mesmo? É Battistelli? Battistelli. Se apresenta aí, homem de Deus. E antes de qualquer coisa, muito obrigado de verdade pela sua presença, por dispor de uma hora da sua vida para estar aqui conosco. Obrigado mesmo, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, por aí. A todos os amigos do nosso grande, inusitado amigo Mauro. Mauro, sabe que primeiramente eu tenho que agradecer, né? Porque eu acho que poder estar aqui presente contigo é maravilhoso, porque eu vejo assim, hoje o que você faz conta muito da minha história, né, Mauro? Eu vejo assim, vendo você falar hoje, vendo a tua prática, o que você faz a campo, vem do meu histórico, né? Então, eu vejo assim, sinto o prazer de poder estar aqui contigo, falando, tá? Trocando umas ideias e aprendendo, né, Mauro? Porque eu vejo assim, contigo sempre é um aprendizado, né? Show de bola. Vendo tua felicidade, tua alegria, transmite isso, transpira alegria para nós, né, Mauro? E vendo você no campo, a gente percebe isso. E a gente percebe nos teus clientes, né? Então eu vejo assim, nós temos clientes em comum, muitas vezes, no campo aí, e a gente vê que onde você passa, traz resultados e as pessoas estão felizes e praticando o que você preza, né, Mauro? Então, deixa eu me apresentar bem rápido, né, Mauro? Então, sou Rômulo Battistelli, tá? Sou italiano, velho puro, né? Dio santo, Dio Benedetto. santo. Parliamo un pochettino italiano lì, né? Parlo tudo, como é? Capisco tudo, mas não parlo niente. Bianca sei cosita. Então, eu falo assim, italiano, nascido no Rio Grande do Sul, né? Nascido no interior de Saldanha Marinho. Vivi em Saldanha Marinho até meus 15 anos. Saldanha Marinho, perto de onde lá? Fica perto de Carazinho, perto de Passo Fundo, perto de Santa Bárbara, ali pra Palmeira. cima, perto de Nova Brécia, então, Dio santo. Não, Nova Brécia é longe de Saldanha Marinho. Ah, é? Nova Brécia tem muito mentiroso. Saldanha Marinho tem os que são usados para mentira, tá? Porque lá tem pouco pescador e pouco caçador. Entendi, tá? então tá certo. Os gringos caçaram tudo antes e pescaram tudo, não tem mais o que fazer daí. Boa. Viu? Mas é próximo. Então me criei lá, né, Mauro? Eu falo assim, minha vida toda já tem meu histórico, então queria ser padre, né? Meu sonho era ser padre. Sério? Sério, fui até... Eu falo assim, fui cair numa escola agrícola por coincidência, porque meus amigos me convidaram, fui para a escola agrícola, formei, aí fui trabalhar em fazenda, Mas tu ficou no seminário, então? Eu fui fazer o retiro, tá, Mauro? 3 meses lá, e aí depois, na hora de definir, eu tinha oportunidade de poder escolher fazer o 2º grau fora ou já entrar para dentro do seminário. Tá. E eu fui naquela, eu sempre fui de pensar nos outros, né, Mauro? Eu sempre pensei nos outros antes de mim. E tinha uns caras que estavam lá no retiro que eu vi e eu chamei o professor, né? Que era o padre. Digo, padre, pega essas pessoas que eu percebo que estão precisando de um apoio para definir o que eles querem primeiro, que eu tô tranquilo. Eu vou fazer os 2 anos fora e depois no 3º ano eu volto para cá. E fui. E aí, então, nesse meio tempo, eu fiz um 1º ano de um 2º grau numa escola e um dia uns amigos me convidaram, Rômulo, amanhã nós temos que fazer um teste de seleção lá na Escola Agrícola de Sertão, que era na época famosa, né? Dizem, vamos junto com nós lá. Diz, nossos pais não vão poder levar, porque coincidia em outubro, e em outubro começa o plantio da soja. E o pai deles trabalhava na fazenda, eles me convidaram, Rômulo, vamos junto lá fazer esse exame de seleção. Eu disse, cara, vamos. Eu disse, não custa nada, já que vocês vão... Não, fala com teu pai e vê se não leva. Não, vamos, deixa que eu falo com o pai, vamos junto. E fui lá e fiz. E eu passei e os pés não passaram. Olha, rapaz. Queriam me matar depois, né? Mas aí fui lá, até veio os padres atrás de mim lá, mas eu disse, eu tô nessa carreira aqui, vou seguir nisso aqui, né? E me achei naquilo, né? Eu falo assim que eu sempre fui muito católico, então minha mãe sempre mandava, reza, filho, que tu vai ver a profissão que você vai ser. E realmente, eu vejo assim, ó. E me achei nisso, né, Mauro? E aí, então... saindo da escola agrícola, fui para trabalhar em uma fazenda. Então, comecei na fazenda... Como técnico agrícola. Como técnico agrícola, na verdade. Eu falo assim,
Porque você sai de uma escola agrícola, te ensinam, vamos dizer, tu tem uma base técnica, Sim. mas te ensinam a ser pessoa, primeiramente, né, sim. Mauro? Eu vejo assim, não sou até hoje uma pessoa decente, mas pelo menos tentamos, né, Mauro? Mas isso eu falo que é convivência, né? Sim. Você é as 5 pessoas que convivem, A Mauro. média, isso você é um então, tá, Mauro? Agora te vira. Seja bom, tá, Mauro? É isso aí. E aí eu falo assim, ó, segui nisso aí, fui lá para trabalhar numa fazenda, trabalhei 20 anos na fazenda, na saída de lá, comecei varrendo o galpão, né? Eu falo, não tenho medo, aprendi nisso, lidar em máquina, parte mecânica, e fui crescendo até virar, fazer a gestão da fazenda em si, né? Era uma fazenda grande, então eu trabalhei lá 20 anos. E aí, depois disso, lá na fazenda... 20 anos? 19 anos e 9 meses na fazenda. Caraca. E aí, o que aconteceu? Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo, Mauro, eu fui falar mal de uma empresa que estava no mercado que prestava trabalho de pulverização para o dono da empresa. Eu disse, cara, o que vocês estão fazendo, eu não vejo com bons olhos, tá? Eu vejo que tecnicamente está errado o que estão fazendo. E dele disse, mas então, monta uma empresa. Aí eu fui falar com o dono da Sol isso, e ele disse, tchê, então monta uma empresa. Cara, mas eu não tenho dinheiro, não tenho conhecimento e não tenho produto. Dele, mas vamos, então vamos se juntar e vamos fazer. E a gente acabou se juntando e montamos a tecnologia PDA junto com a Solfert. Aí hoje, esse ano, mês de maio, vai fazer 10 anos, nós juntamos força e nós começamos a tecnologia PDA. E aí, saí de lá, de Santa Bárbara, então, fiquei lá, montamos uma empresa lá, rodamos lá. Fiquei 6 anos e meio em Santa Bárbara. Começamos o projeto. Tu nunca fez agronomia? Tu parou? Estou fazendo agronomia agora. Tipo assim, Mauro, eu fiz técnico agrícola, eu fiz gestão rural. Ah, tá. Eu estudava à noite, né? Trabalhava na fazenda. Quando eu conseguia ir para aula, né? Sim. Até isso aí tem que agradecer os professores, né? Porque era presencial, mas minha presença era raridade. Entendi. E aí eu consegui formar em gestão, aí eu fiz pós em gestão empresarial, gestão estratégica de Sim, negócio. aí tu foi mais para gestão, porque você virou empresário, no caso. Virei, na verdade, na época da fazenda eu já fazia isso, né, Mauro? Gestão. Então, na época da fazenda eu fazia a gestão de funcionários e fazia parte técnica também. E essa fazenda tinha muitos funcionários? A fazenda tinha 35 funcionários. Olha, é bastante. Então, era uma fazenda grande. No sul ela tinha 6.300 hectares de planta, aí depois ela acabou vindo para o Piauí, se instalar aí também. Então a fazenda era grande, né? Então eu falo assim, para mim foi um conhecimento muito bom. Foi a maior faculdade que você podia ter feito, foi essa aí, né? Tá louco. E fala assim, né, Mauro? O aprendizado dentro da fazenda, porque nós fazíamos tudo lá, né? E o antigo dono que criou a fazenda, hoje ele é falecido, até tem que falar, mensurar o nome dele, seu Humberto Costela era o dono. Cara, era uma pessoa assim fantástica, inteligentíssima. Eu falo assim, que eu aprendi até a fazer motor de máquinas com ele. Olha, rapaz. Então, eu falo assim, para mim isso foi uma experiência fantástica, sabe? Eu digo assim, ó, que a minha faculdade lá dentro foi tudo. Sim. E aí aprendi de gestão, então fiz essas pós, por exemplo, fiz com FGV, então aprendi muito a mexer com Excel. E aí eu fiz também fisiologia, nutrição vegetal. E eu era apaixonado sempre por pulverização. E quando eu fui falar mal dessa empresa pro dono da Sol, o cara tinha, mas tu tem conhecimento, tá parado aí, cara. Vamos botar pro campo isso aí. Ele disse, mas cara, eu não sei vender, eu não sei falar, tenho medo de falar em público. E te confesso até hoje, tá? Quando o cara trepa pra falar em algum palco aí, rapaz, a tremedeira é grande. Aqui eu tô tremendo, tá, Mauro? Tu não tá vendo, mas porque eu tô sentado, mas fala assim, ó. E fui aprendendo com isso, né, Mauro? E aí acabamos criando a empresa, aí começamos lá no Sul e te fala assim, ó. É surpreendente, né, o que o produtor faz, que eu falo assim, ó. Nós começamos então em 2015 a empresa. Até hoje nós não trabalhamos com mídia. Nós não botamos nada na mídia que a gente faz, tanto que eu tenho Instagram, mas eu não alimento meu Instagram. Meu Instagram, para você ter uma ideia, eu só reposto o que o pessoal faz. Meus colegas fazem e me colocam lá, eu só reposto isso. E falo assim, ó, e a empresa nós começamos no Sul, eu falo que a minha ideia era atender poucas coisas e hoje nós estamos no Brasil todo, estamos no Paraguai, na Bolívia, atendendo clientes. Então eu falo assim, o que eu tinha de problemas na fazenda, e eu fui encontrando soluções, hoje nós colocamos isso nas outras fazendas, né? Entendi. A gente prepara pessoas. Então hoje nós estamos aí com um quadro
acho que está perto de 200 profissionais atendendo no campo na parte de consultoria e pulverização. Então, hoje... E o nome da empresa é? Tecnologia de Aplicação PDA. PDA e Grupo Solfert. Então, foi criado o Grupo Solfert e a Solfert tem 2 segmentos, né? Tem a Sol, que é a fabricante dos produtos, que tem a linha nutricional, e tem a PDA, que cuida da parte de tecnologia de aplicação. E eu sou responsável pela parte da PDA, da tecnologia de aplicação. Entendi. Agora, o que significa, como você falou aí, a tecnologia PDA? Você falou o seguinte, ó, eu falei mal de uma... Já vamos sair do roteiro aqui, né? Que é normal. Eu falei mal de uma empresa, você cuidava da parte da operação da fazenda e, pelo jeito, você estava tendo problema nas aplicações, pelo que eu entendi. E aí você foi falar lá com o teu patrão que essa empresa aí não prestava, sei lá, por causa de quê? E aí explica o que você inovou, então, nessa tecnologia PDA. Mauro, acho que assim, na verdade, eu nem falei com o meu patrão, né? Eu chamei, o que é hoje o sócio meu, o dono da Sol, como eu sabia que ele tinha sociedade com essa empresa, eu fui direto nele. Disse, cara, eu te conheço, eu admiro o teu profissional, como tu é, a empresa que você tem, só que eu acho que essa empresa que você tem hoje, sociedade, tecnicamente está errado. Eu disse, por quê? O que acontece? Eu tenho que ter um padrão de mensuração. E não se tinha esse padrão de mensuração. E quando eu apresentei para eles, cara, vamos montar uma empresa. E aí nós se juntamos. Então eu falo assim, Mauro, totalmente... Isso faz quantos anos? 10 anos, exatamente. 10, então, 2015, tá? 2015. Então eu falo assim, Mauro, nós começamos lá atrás pensando que eu disse, cara... Isso aqui tem que ser mudado. Não pode se fazer isso. Por quê? Eu vivi 20 anos na fazenda. Na verdade, eu vim há 17 anos. Eu fiquei 3 anos ainda na fazenda. Sim. Porque eu falo assim, assumir o que eu fazia não era fácil. Chegar e dizer, ó, Mauro, assume isso aqui e segue o baile. E eu vejo assim, e não é justo também para uma empresa que te dá um tempo de carreira ali dentro, te deu crescimento e tudo. Chegar uma hora pode dizer, tchê, tô indo embora. Não. Então eu vejo assim, eu fiquei 3 anos lá dentro, fui ajustando a pessoa, até a pessoa estar pronta para mim, me afastando, desligando o cordão umbilical para fazer isso. E aí eu falo assim, o que eu criei? Criei uma empresa, nós, né, criamos. Criei uma empresa chamada PDA, que é o quê? Pulverização direcionada ao alvo. Tá. O que essa empresa foca? Então é colocar a quantidade de gota certa que o lado agronômico recomenda. Então eu tenho que botar as gotas no lugar certo, de maneira certa. Então é botar o número de gotas certa no lugar certo. E aí vem todo o contexto de preparar a cauda, ajudar, treinar a equipe dos aplicadores, mostrar para eles a importância deles lá dentro, né? Porque eu vejo assim, se você não tem um aplicador bom, você se mata lá na frente, né, Mauro? Se você não tem um cara que prepara a cauda com qualidade, vai parar o serviço do aplicador, vai parar o serviço do piloto do avião. Sim. Então tem um contexto todo. Então nós cuidamos toda essa parte e aí nós medimos o que está chegando, né, Mauro? Que aí vem o principal fator, que é o quê? Mensurar o que se faz. Porque eu vejo assim, de nada adianta eu chegar lá, Mauro, dizer, não, isso aqui faz, isso aqui que é melhor. Só que eu não medir e mostrar o resultado, não adianta nada, né, Mauro? Sim. Então eu falo assim, só para você ter uma ideia, que hoje, a nível Brasil, a nossa empresa, medindo o que sai da ponta do pulverizador e atinge o alvo, a média nossa está em 37%. É mesmo? Quando nós chegamos nas propriedades, é 37%. O que nós buscamos hoje? Passar de 37% para, no mínimo, 70%. Então, tu veja que, assim, se nós for pensar hoje custo, olha o que nós estamos investindo, o que nós estamos deixando de entregar no lugar. Porque aquela história, eu vejo assim, Mauro, eu vivi isso na fazenda, né, cara? Eu estou aplicando um produto, eu botava o produto X para fazer esse controle. E ela vê, cara, não está controlando. Por que não está controlando? Então eu vejo assim, eu tive esse tempo e consegui me dedicar, né, Mauro? Porque eu vejo assim, quando eu estava dentro da fazenda, eu olhava, eu queria me dedicar mais, mas tu tem muita, eu vejo assim, quando você assume um cargo de liderança dentro de uma fazenda, eu vejo assim, a fazenda tem muitos setores.
Você tem desde psicólogo até o médico, muitas vezes, né? Sim. Então eu vejo assim, aí tu tem máquina, tu tem que mexer, e você tem muita, vamos pensar, disfunção. Porque você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E lá dentro eu não consigo me dedicar. Então, quando eu saí, montei campo experimental, me dediquei a isso, para mim focar realmente na pulverização. Mas como é que tu consegue? Agora é curiosidade, né? Estou dizendo, a gente vai sair total do roteiro. Como é que tu consegue medir, digamos assim, do que realmente sai? Vamos supor, sei lá, dá um exemplo aí de quanto sai por minuto de um bico, mais ou menos. Quanto? Vamos pensar um bico padrão, 100 litros por hectare. Hoje, um bico vai sair 1 litro por minuto. 1 litro por minuto, pronto. Isso, naquela Então, ponta sai 1 litro por minuto. Tu tá dizendo que, tipo, desse litro aí chega só 370. 370 ml Isso. no alvo. No alvo. E o resto o quê? Evapora? Vai embora? O que Mauro, o que acontece? Hoje nós temos, então, um conjunto de fatores. Começa o quê? Um ajuste de máquina, calibrar a máquina. É isso que eu queria entender. Então eu falo assim, o calibrar a máquina é fácil, né, Mauro? Hoje tu entra lá no site e o pessoal ensina basicamente isso. Só que tu tem uma configuração dessa máquina. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ajuste da máquina, eu tenho que padronizar ela. Digamos, bom, minha máquina realmente está saindo 1 litro por minuto. Então, eu configurei ela, ela está mandando isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a ponta. Aí eu falo assim, a ponta ou o bico, popular chamado bico, né, Mauro? Sim. Eu vejo assim, você chega em propriedades hoje, Mauro, o pessoal faz questão de falar que o bico dele é original, cara. Então eu vejo assim, quando você fala que teu bico é original, muitas vezes tem muito desgaste. Por que tem desgaste? Um bico entupiu. Ele entupiu, o operador faz o quê? Uns usam a escova de dente, aquela que ele escova o dente no meio-dia, e vai lá e limpa. Sim. Beleza, tá legal. Agora, tem cara que pega um arame, ele não quer usar a escova de dente dele. Pega um aramezinho fino e vai... e vai lá. Então, o que acontece? Quantos por cento a mais aquele bico tá largando? E não é o largar, sabe, Mauro? O problema é a geração do tamanho de gota. Então, o que acontece? O fator é o quê? O que está saindo daqui, o que está chegando no alvo, ele tem uma dispersão, vamos dizer, eu tenho uma condição climática, que o que a gente mede tecnicamente se chama ΔT. ΔT é um fator que ele usa a temperatura e umidade relativa do ar com o vento, porque o vento ou seca ou umedece, pensando assim. Então, são os fatores ligados que ele vai me dar uma duração do tempo de vida de uma gota. Vamos pensar assim, vou comparar. Eu pego esse copo, eu pegar e formar uma gota dele, quanto tempo essa gota vai ter de vida? Agora eu pego um copinho pequeno, pego uma tacinha pequena e vou comparar qual que é o tempo de vida dessa gota. Entendi. Então, o bico faz isso, tá, Mauro? O bico gera um tamanho de gota. E quando eu não olho para esse bico, eu tenho esse fator que agrega e eu estou perdendo ali. Então, a máquina não está calibrada certa. Mas nós calibramos a máquina certa. E aí eu tenho que configurar o tamanho de gota certa para o momento da aplicação. E o tamanho de gota tem a ver com o bico. Tem a ver com o bico. O bico e pressão de trabalho dele tem essa ligação que ele vai gerar um tamanho de gota. Então, eu gero gota, para você ter uma ideia assim, Mauro, gota de 100 microns, que é a espessura de um fio de cabelo nossa, a 600, que é o que se trabalha. Então, quem mede isso? Eu vejo assim, mensuração, né, Mauro? E que aparelho que mede isso? Mauro, hoje o que acontece? Tem que usar uma fita, tá? É um papelzinho amarelo que você compra, chamado papel hidrossensível, né? Então, eu te falo assim, esse papel hidrossensível hoje está caro, tá, Mauro? Eu falo assim, nós começamos lá em 2015, nós pagávamos R$50, 50 papéis. Hoje, nós estamos pagando 50 papéis, está R$300, R$400. Então, eu te falo assim, ficou caro esse papel. Mas, se nós for falar tecnicamente, é o modo mais correto? Não. Mas como que eu meço no campo, na tua realidade, o que está chegando? Então, você bota o papel hidrossensível no alvo que você quer e quando passa pulverizando, ele é hidrossensível, então ele é sensível à água. Cada gotinha fica azul. Então, você põe no equipamento, um scanner, tá? Que ele faz a leitura e ele vai te dizer o tamanho e o número de gotas. E aí você sabe o quanto está chegando. Vou te dar um exemplo, um avião. Cara, avião nós pegamos muitos casos disso. A aeronave está voando lá com uma taxa de aplicação de 20 e está chegando 2 litros no alvo.
Porque muitas vezes eu falo assim, até vai um recado, né? Se tem piloto escutando isso, eu falo assim, cara, tu quer ser um piloto bom? Saiba qual o tamanho de gota que está usando. Você quer ser um operador de pulverizador bom? Saiba o tamanho de gota que está sendo gerada, cara. Porque eu vejo assim, quando você sabe isso, Mauro, você já consegue mensurar. E aí você tem um volume de água que você está usando por hectare e pelo tamanho de gota, eu sei fazer as contas para dizer quantas gotas eu posso gerar por metro quadrado e por centímetro quadrado, tá, Mauro? Então eu vejo assim, pulverização, quando eu falo que eu tenho que atingir o alvo, eu preciso ter de 40 a 60 gotas por centímetro quadrado. Então eu preciso que o meu bico tem que estar fantástico, funcionando muito bem para gerar as gotas certas para o momento da minha aplicação, para mim atingir o alvo e entregar as gotas naquele lugar. Tá. Então quer dizer que é o seguinte, um dos fatores é a calibração e estar com o bico correto, né? O bico não desgastado. Não desgastado. Porque um bico desgastado, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estou errado, um bico desgastado vai gerar uma gota mais grossa e essa gota mais grossa... ela para no primeiro alvo. Entendi. Pensa numa planta de soja. O grosso vai descer ou o fino vai descer? Nós temos que pensar assim, o que desce, porque vamos pensar o seguinte, toda pulverização, excluindo, tá? Você é bem assim, ó, excluindo a aplicação para bicudo no algodão, que o alvo meu é a parte superior. Uhum. Todas as outras aplicações, vamos pensar, todas as moléstias que ocorrem nas plantas, tu tem um microclima na parte baixeira da planta. Certo. Então, qual que é a gota que tem que chegar lá embaixo? A fina. A fina. Por quê? Pensa, você é dançarino, né, Mauro? Você foi muito dançador no tempo dos bailes no Rio Grande do Sul, não? De baile, De baile, baile. Então, pensa o seguinte, como a mulher é um pouquinho mais reforçada, tu sabe que é mais difícil. Claro que hoje tem academia e deixa elas muito maleáveis, né? Sim. Mas eu venho do tempo que as mulheres um pouquinho mais reforçadas, elas tinham pouca habilidade de dançar. Sim. E aí, quando tu queria dançar, vamos pensar um shot, a mulher aquela não se dobrava tanto, não dançava tão rápido. Agora tu pega a magrinha, é muito mais fácil, né? Sim. Muito mais maleável. Então é isso que eu penso, tchê, quando eu tinha a gota mais grossa minha, ela não chega no meu alvo. E meu alvo... Porque ela vai bater na folha em cima, vai né? parar no primeiro alvo que tiver. Então ela é muito Entendi. grossa, ela para ali. E a fina, ela dança. Então ela dança e penetra. Só que o que eu tenho que entender, Mauro, quando eu boto a gota muito fina, eu tenho percas pelo meu ΔT. Então, eu tenho que ajustar isso. Então, eu falo assim... Por isso que tem um tamanho de gota ideal. Isso, tem a gota ideal. Então, assim, Mauro, hoje eu falo assim, ó, basicamente eu tenho que ter 3 pontas de pulverização instaladas na minha máquina. E tu chega em propriedades, tem uma, quando muito, né? Peraí, como é essa história? Tem que ter 3? 3 tamanhos de gota. Então, é 3 bicos diferentes da máquina para a condição que você vai aplicar. Para você trocar quando for necessário, no quando caso, for né? necessário. Uma determinada... tu tem que criar os parâmetros para a tua condição, para a tua fazenda, qual a taxa de aplicação que você quer, ou seja, qual a vazão que você quer, para definir o tamanho de gota. E então, tu fala que na maioria das fazendas só tem um tipo de bico. Quando tem um, né? Eu falo assim, muitas propriedades nós chegamos, tem 3 tipos de bico, mas montada na mesma linha de pulverização. Tem um bico amarelo, é um carnaval, sabe? Sim, aí tu não tem padrão, entendi. Tá. Aí você não padroniza. Então, Mauro, assim, é acertar a gota. Então, eu calibrei minha máquina, acertei o tamanho de gota para a condição. E aí vem o fator que está lá atrás, que é cauda de pulverização. Eu ia falar justamente sobre isso. O preparo de cauda também influencia nisso? Que é talvez o principal assunto que eu queria trazer para você aqui hoje, porque é algo que eu vivencio também nas fazendas quando eu atendo, né? Então, lá na hora de preparar a cauda, tem lugares que já está um pouco mais organizado, tem lugares que está bem bagunçado, tem lugares que não tem muito controle dos estoques. Então, agora eu queria abordar esse assunto aí da cauda e todos os fatores que influenciam um bom preparo de cauda, porque agora eu entendi que se eu tenho um pulverizador com os bicos calibrados e do tamanho certo para determinado tamanho de gota. Agora, se eu vier com uma cauda mais grossa, uma cauda mais fina, talvez isso vai interferir. Aí eu queria entender isso aí. Ei, Maurão, vamos lá. O que acontece? A cauda de pulverização, eu falo assim que hoje é o fator mais importante. Porque pensa comigo, se eu tenho uma cauda que é líquida, para mim pulverizar, pensa que eu vou usar um bico que o furinho
muito fino. Se minha calda é líquida, pensa assim, água pura, passa. Sim. Agora, se eu tenho uma água com a farinha de milho dentro, sabe quando o cara vai fazer a polenta lá? Polenta, é isso aí. Eu lembrei também disso. Eu também lembrei disso. Aí eu te pergunto, como que passa nesse furinho bem fininho? Não vai passar, vai entupir. Então eu falo assim, ó, hoje a gente percebe assim, Mauro, e aí vai no teu setor que eu vejo assim, a gestão dos negócios, das fazendas, passa por o quê? Muito se valoriza o cara do pulverizador. Sim. Eu te falo assim, ó, nós temos que valorizar muito mais O cara da cauda. o cara da cauda. É. Porque assim, se o cara da cauda não for eficaz, não for eficiente no fazer a mistura, na ordem certa e preparar uma calda líquida, quanto tempo aquela máquina vai ficar parada? E sem contar que entupimento de bico. Não, e não é só ficar parado, Rômulo. Agora tu me chamou a atenção, porque o que que acontece, né? A maioria, existe muitas fazendas que o pessoal paga, inclusive o pessoal da pulverização, em função de hectares. Quanto mais hectares você pulverizar, mais você vai ganhar, certo? Agora, de que adianta você pulverizar um monte se a calda não foi preparada e se o bico não estiver regulado e se a quantidade de calda não De chega gota, no alvo? isso aí. De gota, desculpa. É. Rapaz, tô quase um agrônomo agora. Mas é isso aí, Mauro. Eu falo assim, ó, é número de gota, pelo tamanho dela, tu sabe o volume que tá chegando. É muito fácil. Sim. Então, você medindo isso, tu veja assim, que a calda é muito importante. Ei, agora eu estou raciocinando aqui, falando aqui. Tu me disse então o seguinte, se não chega no alvo, vamos supor o seguinte, a eficiência da aplicação, ela é proporcional à quantidade de calda que chega no alvo, será? Sem dúvida, Mauro. É, Sem dúvida. é uma proporcionalidade correta. Proporcionalidade e a produtividade tua vai responder a isso. Porque aquela história, quantos produtores falam, tchê, mas meu baixeiro da minha soja eu perdi. Ah, tem um fator luminosidade, sem Sim. dúvida. Mas e quanta doença que entrou? E a doença vem de baixo. Então, muitas vezes você vai botar lá como é o nome? Um fungicida? Um fungicida, isso, que é o que mais dá lá embaixo, né? Você aplica um fungicida numa gota grossa, por exemplo, talvez não chegou lá embaixo e o fungo ficou lá. Isso aí. E perdeu a E produtividade. perdeu a produtividade. E aí vem aquele fator, né, Mauro? Mas, rapaz... É uma coisa muito simples, né? Mas só que eu vejo assim, quem mensura isso? Então eu vejo assim, nós partimos do que? De conhecimento nas fazendas. Sim. Então a gente busca muito isso e hoje eu vejo assim, graças a Deus tem uma equipe aí que me ajuda muito, né? Porque eu tô em tudo que é canto todo dia, eu faço só a parte agora, eu saí muito do campo, né? E alguém tem que bater de frente e fazer o comercial. Então eu ajudo hoje a abrir clientes. E eu vejo assim, o pessoal do campo vai lá fazer isso, vão fazer a mensuração, Sim. vão ajudar o agricultor, vão mostrar o que está realmente chegando. Por quê? É o uso certo da gota certa para aquele momento. E aí, quando nós estamos falando em calda, Mauro, nós auxiliamos que hoje a fazer uma simulação dessa calda. Então, a nossa equipe vai lá ou faz, tá? Ou, na realidade, assim... Na maioria das propriedades, a gente vai lá para ensinar o preparador de calda como faz uma simulação. O que é uma simulação, Mauro? É você pegar e simular numa garrafinha de 500 ml o que vai acontecer na tua calda de 3.000 litros. Porque o que acontece? Quando você simula aqui, você vai ver se a tua calda está legal. Se você simulou e a tua calda deu incompatibilidade aqui, ela vai dar lá no teu tanque. E eu falo assim, ó, quantas e quantas vezes a gente vê propriedades que colocaram fora um tanque inteiro de calda, cara. Quanto custa isso, sabe, Mauro? E eu vejo assim, e hoje nós criamos uma metodologia, e eu falo que aí vem pelos meus 20 anos de fazenda e hoje 10 de empresa, então, de criar tecnologias, técnicas de você resolver isso. Mas Tipo, de recuperar uma calda. Recuperar, que então... o pessoal da calda deu pau. Bota fora. Então eu falo assim, cara, tem como recuperar, tá, Mauro? Tá. Então eu falo assim, ó, como recupero isso? Cara, hoje tem várias técnicas que a gente usa que é muito simples. Cara, eu já recuperei calda, pra você ter uma ideia, mas eu falo assim, o que é o básico bem feito, Mauro? No mínimo, cada propriedade que tá ouvindo, tá? Eu vejo assim, cada produtor que tá aí, nós precisamos ter um pH-metro na fazenda. Porque assim, Mauro, é uma coisa muito simples hoje. Eu falo, cara, quem mede pH de uma calda que vai pulverizar? Muito poucos. Poucos, Ou quase ninguém. Então, o que nós auxiliamos? O pessoal a fazer a simulação
ver a calda ficou como essa água transparente e ver o pH. Porque assim, ó, pH não tem importância. Como que não tem importância? Porque eu vejo assim, ó, vamos começar pelo básico para me produzir. Se eu não medir, vamos lá, aí entra o nosso amigo gauchinho, né? Se não mensurar o que o solo está de pH, nós não sabemos o que nós temos. Na mão, primeiro, para produzir. Então, eu penso o seguinte, se eu não medir o pH do meu solo e não corrigir esse pH, eu não vou ter disponibilidade dos nutrientes para a planta. Sim. É a mesma situação, porque eu vejo assim, eu tenho produtos hoje, Mauro, que se eu estou num pH... Eu vou te falar assim, ó, de um exemplo de um produto que nós temos hoje que ele fica aderido às paredes do tanque, que daí vem a limpeza, então é preparar os caras para fazer uma limpeza correta e descontaminar, tá, Mauro? Porque eu vejo assim, não é só você desencrustar o que fica grudado, tu tem que eliminar as moléculas que estão ali. Então é o que? Eu tenho um produto hoje que quando eu estou em pH 5, ele dura 30 dias, essa molécula. Se eu botar ele em pH 8, ele vai ter a duração da molécula dele de 30 minutos. Nossa. Então, tu veja a influência que tem um pH. Sim. Então, quando eu faço isso, eu corrijo. Esse produto que tu fala tipo... É um herbicida usado hoje como pré-emergente. Então, ele está em pH mais ácido, ele ele vai tem duração. dar nada. É a mesma coisa que, de repente, nem vai dar efeito conforme for. Então eu vejo assim, muitas vezes eu falo, veio o pessoal do avião aqui, fez a aplicação e não funcionou. Agora, quem olhou para a cauda? Então eu vejo assim, isso é até uma coisa interessante. Rapaz, e quando terceiriza, normalmente terceiriza o todo, né? Tudo. Então eu vejo assim, Mauro, é uma coisa simples. Eu até falo, cara, isso eu bato muito com o pessoal da empresa que presta trabalho de pulverização aérea, de cara, mede o pH do que vocês têm lá, porque muitas vezes não funcionou, o culpado é quem é o piloto, é a aviação. Mas quem cuidou a cauda que estava lá, cara? Pois é, agora tu me chamou a atenção numa situação aí, porque pode ser que o cara comprou os melhores produtos, mas não, terceirizou a empresa, né? Fez as contas financeiras, aí é melhor eu fazer isso, e aí no final das contas não deu o resultado esperado, e pode ter sido simplesmente o fato de não ter feito uma cauda, ou com simplesmente o pH da cauda. Correto, não Mauro, ter dado bem certo. isso. Botou o melhor produto, contratou a melhor empresa que entregou as gotas certas, colocou no alvo certo, mas não mediu o pH. E aí o efeito daquele produto... O contrário, perdeu o produto. E tem muitos produtos que tu falou assim, que tem um produto aí que dá tipo 30 minutos ou 30 horas, né? Mauro, hoje nós temos assim, todos eles tem lugar para você pesquisar, para você ver, toda molécula tem a duração de cada tanto tempo por molécula. Então eu falo assim, cara, tem informação, tem tudo que a gente quer hoje. Fácil de achar fácil também. acesso, tem na internet, o cara entra, busca. Então, cara, eu vejo assim, Mauro, tem informação. Então, e aí, Mauro, vamos lá para a questão tua de gestão. O que nós estamos falando em cauda? Só que eu falo assim, eu chego numa propriedade hoje, eu fico muito triste que chegou semente. A semente é separada por lote, porque se der problema na germinação, Sim. foi o lote X. Foi do lote X e foi do fulano a semente. Uhum. Agora, quem cuida, se nós for pensar por quilo de produto, quanto custa 1 quilo de semente e quanto custa 1 quilo de defensivo? Rapaz, falando nisso, rapidinho, eu estive ontem numa fazenda e o cara tava lá, eu e um consultor meu lá da Stefani, e a gente foi lá ver o estoque de defensivos e até fomos fazer uma conferência de estoque para ver se estava batendo. Até disse, vamos lá ver então se o processo está funcionando. Vamos lá, seu bexiga! Isso, e não é que tinha um que não estava batendo, eita bexiga. Mas aí ele falou, você sabe quanto custa este daqui? É R$ 1.230 o litro. E aí ele fez aqui, tem 400 mil reais aí. Cara, então para pensar a responsabilidade, cara, que tem nisso aí. Então, assim, é isso que eu tô te falando. Eu não sei qual era o produto lá, só lembro que foram valores que deu mais de R$ 1.000 o litro, né? Tem produto que é mais caro que isso, Mauro. Pois e aí eu falo assim, ó, aí a semente custa 12, 15, 18 reais o quilo. Eu separo por lote. Quem cuida na fazenda, o lote do produto chega. E qual a importância disso?
Mauro, a importância disso é o quê? Nós hoje, então, eu falo assim, primeiro eu tenho que ter como mensurar, tá? Então, assim, ó, todo produto tem uma ficha de informação de segurança, chamada FISPIC. Sim. Então, quando eu tenho a FISPIC, lá na FISPIC está a informação de como o produto é fabricado. Tá. Então, o que tem acontecido no campo? Tá? O que nossa equipe tem pego no campo? Eu tenho um produto X, eu abro a FISP, que está lá, o produto, o pH dele pode variar de 3 a 4,5 e nós vamos medir o produto puro. Então, eu tendo o pH na fazenda, eu vou lá, meço o pH do produto. Tá ok? Ah, tá uma diferença. Eu tenho outro fator, se chama densidade. O que é densidade? Vou pegar um produto pó que eu estou lembrando aqui de cabeça. Produto pó, 1 litro, se eu pegar uma embalagem de 1 litro, eu botar nele e pesar, ela vai ter que pesar 640 gramas, que foi um caso que aconteceu esse ano. O produto... Isso tudo está descrito Está lá. tudo descrito na FISP. Tá. O produto era glifosato. Quando foram pesar, como o pH dele estava fora, já ligou um alerta para a fazenda. Esse pH do produto não está batendo porque vocês falaram pela FISP. Então eu falo assim, vamos medir, vamos ver, vamos pesar. Quando nós fomos pesar, Mauro, esse produto estava pesando 800 gramas. 200 gramas praticamente a mais. Quase. Fora. Então aquilo lá chamou atenção e daí foi mandada para a empresa que vendeu. Os caras recolheram aquele lote. Então, separação por lote, viram que esse lote tinha problema. Aí mandaram para frente para resolver. Então eu falo assim, Mauro, olha a importância que tem isso. Já pensou esse produto que custa R$1.000 e poucos 1 litro? Se eu tenho um lote diferente e eu vou medir e está errado, aí adiantou nós fazer, o caldeiro fez a calda certa, o aplicador aplicou certo, o agrônomo recomendou o produto certo e não ter resultado. Gastou o operacional, combustível, tudo. Fez tudo e não funcionou. E não deu resultado E aí nenhum. eu vou ter que reentrar, né, Mauro? Então eu vejo assim, é essa preocupação que eu vejo assim, ó, hoje. Então, o que a gente faz, tá, Mauro? Então, eu falo assim, hoje, eu até esqueci de mencionar, né, Mauro? Hoje eu sou professor também da Raiz da Solução, né? Sim. Junto contigo, né, Mauro? Somos, exato. Somos professores, então eu falo assim, lá eu inclusive ensino isso, né, Mauro? A questão de o cara pegar a FISPIC no planejamento. Quando eu vou planejar os produtos que eu vou usar, eu fazer isso. Então, fazer o planejamento, esse produto vai ter que estar nesse pH. Então eu vejo assim, por que não pegar e prender na parede do meu depósito de defensivos a ficha FISPIC? Aí eu, na hora que for manusear ele, ou for fazer a simulação de cauda, que eu vejo que é um ponto importantíssimo, né, Mauro? Fazer a simulação de cauda, eu olho, meu produto não está batendo o pH. Vou pesar. Pesou, bateu, pronto. Bom, tá ok. Então, o pH pode ser ajustável. Agora, a densidade não pode ser diferença. Sim. Então, eu falo assim, são 2 pontos que você pode pegar para você se ajustar. Então, eu falo assim, quando eu tenho mensuração, eu resolvo. Mas aí eu falo assim, Mauro, eu chego em fazendas hoje, cara, vamos ter que usar 30 litros. Quem mede? Quem tem um balde para medir? Agora, tu falou aí dos lotes, então, teoricamente é importante separar os lotes quando eu faço essa mensuração, porque eu mensuro e vejo, eita, esse lote aqui veio errado e eu posso devolver. Agora, se eu misturo, aí já começa, seus bexiga, onde vem a organização, 5 S's, por isso que lá no método PPP a gente fala sobre o segundo P de processos, uma das maiores ferramentas é os 5 S, que é a organização. No ato do recebimento, já é importante a gente separar isso por lote. Eu sei que muitos fazem. De verdade, tem muitas fazendas que eu atendo que fazem, Rômulo. Mas, pelo que você está me dizendo, também tem muitas que não fazem, né? Então, começar pela organização. Outra coisa importante que a gente fala, como é importante o gestor estar no estratégico e não no operacional. Enquanto você está ali se preocupando e fazendo as coisas, vamos fazer porque senão vai atrasar, não sei o quê. De repente você está jogando lá uma cauda qualquer que não tem sentido nenhum, não vai fazer efeito nenhum, porque quando você era para agir no estratégico, verificar o lote, pesar, fazer as coisas, não foram feitas. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Rômulo? Isso aí, Mauro, exatamente. Você leu tudo e é isso, é o básico, Mauro. Uhum. Então eu falo assim, não se preocupa-se muito com isso. Então eu vejo assim, eu estou falando essa questão. Mauro, chega em lugares hoje que o pessoal só mexe com calda, vai fazer o preparo de calda, o cara não tem uma balança para pesar,
o cara não tem um balde para medir. Um balde com os milímetros ou sim, em com a litros. medição Isso, ali. com a medição. Aquilo que nem a gente faz para medir na cozinha as coisas. Isso aí, pensa nisso. Então eu vejo assim, cara, tá certo fazer isso, Mauro? É uma receita, igual fazer comida, né? Se você meter lá um montão de sal, vai dar errado. E aí, deixa eu só te falar assim, Mauro, voltando lá na questão do... Quando eu tenho os lotes separados e muda o pH, tem reação totalmente diferente da minha calda. Porque pensa assim, Mauro, se eu tenho um produto que o pH dele teria que ficar em 4, pensa que é 4, vamos pensar um limão. E o meu produto vai ficar em 7,5. O que acontece? Um fator tem que entender a duração da molécula e outro fator. Quando eu faço as misturas disso, não vai ter reação? Eu misturar leite e limão, tem reação ou não? Sempre tem. Ele talha o leite. Sim. Então, muitas vezes nós estamos fazendo tá tendo essa reação, está tendo essa incompatibilidade de calda, só que não está se mensurando por que está acontecendo isso. Tá. E aí, aproveitando isso, eu lembro que eu acompanhei muito numa das fazendas, na primeira fazenda que eu atendi, desde a primeira fazenda, eu acompanhei bastante isso e o agrônomo lá é muito caprichoso, né? E ele veio do preparo de caldas, né? É o Miguel Rentes, seu bexiga. E eu aprendi muito com ele, aprendi de verdade com ele. E ele vai lá, ele faz o teste de balde, vai lá. E ele, inclusive, observa muito a sequência. Muitas vezes ele resolve um problema de incompatibilidade com a ordem de mistura, não tem isso? Isso aí, né, Mauro? E eu vejo assim, ó. Hoje, a gente fala assim, ó, Mauro, teve muita evolução, né? Na questão de aplicação. Por quê? Quando eu comecei nessa fazenda a trabalhar em 99, usava-se um inseticida, nem fungicida se usava. Então, usava 2, 3 produtos durante a safra. Especificamente isso. Tu entrava água e produto e, quando muito, um óleo, né, Mauro? É verdade. Hoje, eu falo assim, nós pegamos nessa safra 26 produtos. Numa calda? Em uma calda. Caraca, eu já tinha visto de 14, 15. Não, nós pegamos 26. Então, eu falo assim, Mauro, só que eu preciso isso, porque eu vou entrar. Então, eu tenho que pensar no operacional, eu tenho que pensar no tempo, todas as condições. E eu tenho que controlar praga, eu tenho que controlar doença e eu tenho que nutrir minhas plantas. Então, junta-se tudo em uma aplicação. Então, o que a gente faz? É cuidar a ordem para poder fazer essa calda com qualidade, ela ficar líquida e não atrapalhar o operacional. Porque eu tenho que ter rendimento operacional. Sim. Então, hoje se cuida isso. E essa ordem, por isso que tem que fazer a mistura. Fazer na proporção certa, ou para 1 litro, ou para um balde, mas tem que ser feito. Olha a importância disso. E essa mistura, vamos lá, para quem eu vi acontecer, mas para quem não conhece nada. Primeiro passo tem que botar sempre o líquido, a água primeiro. Né? Agora tem muita gente, eu já vi cometer esse erro também, né? Que coloca mais água e não leva em consideração o sólido que vem e no final a calda vai dar mais. E vai derramar. Então... Mauro, tu reduziu a concentração do produto. Pois então eu falo assim, ou você corrige colocando mais, mas tem que botar um pouco fora Tá, essa mas calda. aí como é que faz? Tipo assim, para quem tá aprendendo agora, tu tem que fazer o cálculo do volume dos sólidos? Como é que Mauro, o que você faz é uma conta muito reta e direta. O que você faz? Pega a tua taxa de aplicação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí, eu vou usar uma taxa de aplicação de 100 litros. Por hectare. Para mim fazer a simulação, vou dar um exemplo, vou usar um glifosato, eu vou usar 3 litros por hectare. Então, o que se faz a conta sempre? Tu pega os 3 litros, você vai saber quantos ml são. Então, 3 litros são 3.000 ml. Pensa lá, eu tenho 3.000 ml, eu divido direto por minha taxa de aplicação, que é 100, então vai ser 3.000 dividido por 100. Eu vou saber que para mim simular em 1 litro de água, eu vou usar 30 ml. Então, o que eu tenho que fazer? Automaticamente, no lugar de, quando eu for fazer a simulação, eu colocar 1 litro de água, eu já tenho que colocar 970 ml. Então, isso tem que ser descontado. Então, papel e caneta na mão, o que eu vou usar? Faz a conta direto. Então, eu espero assim que quem está ouvindo aqui, tá? Ô, seu bexiga, escuta bem, tá? Sempre fazer a conta o quê? A dose do produto dividido por tua taxa de aplicação. Ou vazão, tá? Para ser mais... toda vez que falar em taxa de aplicação, mesmo que tá falando vazão. Então, eu pego o produto, eu coloco em pó. Vou usar 1 quilo.
Então, eu divido 1.000 por 100. Vai ser 10, né? Sim. Se eu não estou ruim de conta, é isso aí. Isso. 10, então, eu vou usar o quê? 10 gramas para 1 litro de água. Então, eu tenho que descontar. Claro que daí o pó, por exemplo, que eu estava falando desse exemplo, que era 600 gramas para 1 litro. Então, no lugar de eu usar... Aí é muito complicado, né? Aí eu vou falar assim, eu estou complicando demais a cabeça. Mas no lugar de eu botar 1 litro de água, eu vou botar 940 ml e vou botar que o pó vai ser correspondente a 60 ml. Sim. Agora, o que a maioria faz na prática, né? Por exemplo, tá lá aquele 1.000 litros, 900 litros, aqueles misturadores. Os pré-mistura? Depende, né? Tem gente 500. que usa os tambor, aqueles azul que vinha os produtos antigamente de 200 Não, mas litros. vou pegar lá uma fazenda que tem avião, né? Eu Tá. vou pegar um 1.000 exemplo litros, lá. 1.000 1.000 litros. litros, pronto. O cara, normalmente, o pessoal coloca lá meio de água, né? Colocam os produtos aí na sequência correta e depois complementa com água. Também não tá errado fazer isso. Mauro, eu vejo assim, ó, hoje é um fator que eu tenho batido muito, que quando vamos pensar o seguinte, o hopper do avião tem esse volume, Tá. 1.200 litros. Uhum. Quando eu vou fazer o pré-mistura, ele tem 200. Então, mas meus produtos dá 100 litros só de produto que tá vou falando usar. pré-mistura que faz 200 litros, Que tá? faz 200 litros. Então, o que acontece? É o mesmo que eu for fazer. Ou vamos para o teu exemplo, 1.000 litros, que é um pré-mistura. Quando o meu pulverizador é 3.000 litros, o que eu estou fazendo? Eu estou concentrando muito ativo aqui para depois eu diluir ele na água. Quando eu tenho todos no pH próximo, perfeito. Não vou ter reação de calda, não vou ter perca de ativo. Agora, quando eu estou numa situação que eu tenho... vou dar um exemplo muito claro que acredito que assim, quem estiver ouvindo e for agricultor já teve problema. Misturar glifosato e 2,4-D. Dá uma incompatibilidade, dá um pau danado. Vira um sal puro. O que acontece? Se eu misturar nessa alta concentração, ele já vai dar problema aqui. Certo. Então, o que é o correto? O volume que tem meu reservatório do que eu for pulverizar, o correto é ter o mesmo volume ali que vai preparar a calda. Você elimina muita incompatibilidade e muita perca de ativo, tá? Certo. Porque é muita concentração, sabe, Mauro? É 3 vezes para 1. Então, é muita concentração. Então, tem que estar consciente disso. Trabalhar com calda pronta. O mesmo volume que eu vou aplicar está pronto. E sem contar na agilidade, né, Mauro? Tá. Então, eu queria tocar... Antes, só não me deixe esquecer de falar sobre o caminho do ativo. Que inclusive, é o assunto que você fala lá na Raiz da Solução, né? Mas antes de voltar para esse caminho do ativo, eu quero entender o seguinte... eu, como trabalho com produtividade, né, a minha missão dentro das fazendas é reduzir os desperdícios para aumentar a produtividade das pessoas, para fazer as coisas acontecerem no menor tempo possível e de forma simples, do jeito certo. Tá. Para isso, o calda pronta é claro que, tipo assim, o pulverizador está andando, né? O que acontece? Que eu já vi em algumas fazendas que não tem. O pulverizador vai, gasta o tanque, volta, aí vai se preparar a calda para colocar. Isso, né? aí. Fica parado. A questão do calda pronta, e eu queria que você entrasse em mais detalhes, além de agilizar, né, agilizar o tempo de abastecimento. O tempo de abastecimento, né? Você para só para abastecer e vai. É tipo uma troca rápida de ferramenta, que é uma ferramenta do Lean, né? Então ganha muita produtividade. E em questão de qualidade, eu fico imaginando o seguinte, porque a calda pode ser preparada com muito mais capricho durante o tempo, porque ele está lá andando. Quando você vai preparar uma calda, quando o pulverizador está parado, por exemplo, você precisa de mais... Você vai querer fazer mais rápido e, consequentemente, quando você faz rápido, você acaba... A qualidade se perde. Se atrapalhando, isso. E se atrapalha, eu falo assim, né, Mauro? Quem põe hoje, eu tenho 5 produtos, quem coloca na ordem lá para depois adicionar dentro do pré-mistura? Então eu vejo assim, quando eu tenho tempo, Mauro, fica muito mais tranquilo, né? Então o cara ganha tempo e qualidade não se fala, né, Mauro? Que daí você deixa essa calda batendo, ela vai estar muito solúvel, né, Mauro? Entendi. O tempo de bater é muito importante. É solubilidade, né, Mauro? Porque eu vejo assim, ó, hoje o que acontece? Nós temos no campo
Nós hoje, a gente vê assim, tem muitos pulverizadores que são muito caros, né? Eu vejo assim, não é que é caro. Se nós for ver em uma propriedade hoje, qual que é o equipamento que mais trabalha? Pulverizador. Eu digo assim, ó, o pulverizador hoje de 600 a 1.400 horas ele trabalha. Numa safra. Numa safra. Quantas horas uma colheitadeira trabalha numa safra? Ah, Então, e vamos pensar, qual que é plantadeira também. qual que é a manutenção que muitas vezes a colheitadeira ganha? É revisão, desmonta-se inteira, a plantadeira desmonta-se inteira. O pulverizador, quem olha para ele? Dá uma soprada no Não, bico. quando assopra, viu, Mauro? Tu sabe, né? A gente vem lá do sul. É. Aonde que tá o pulverizador lá no sul? É galinheiro. Não é? As galinhas estão em cima botando ovo e chocando. Tu chega lá, cara, isso aí me dá um pavor, né? Porque eu vejo assim. E aí vem outro fator, Mauro. Nós estávamos falando em bico antes. O bico, hoje eu falo assim, ó. Quando nós fizemos as contas em máquinas que atendem propriedades um pouco maiores, nós chegamos a conta que cada bico passa 80 mil reais. É mesmo? Num biquinho, Mauro. Bom, tu viu o produto. Quanto tá um litro do produto? Verdade, cara. Pensa quantos litros passa numa safra. Numa safra, 80 mil reais por bico. E aí eu falo assim, quem olha para isso, cara? Então, vamos lá, Mauro. Eu tenho todos esses fatores que eu tenho que ter agregado um calda pronta para melhorar a calda. Quanto tempo o cara ganha daí? Sim. Porque tu tem aquele operacional. E eu vejo assim, Mauro, hoje o que me assusta é um fator chamado rastreabilidade. A rastreabilidade eu vejo assim, vai rastrear nossa produtividade real, né, Mauro? Quando eu pego dos pulverizadores, é um fator que me assusta. Porque espero que tenha produtores aqui que já olharam para isso, tá, Mauro? Uhum. O que nós chegamos hoje no resultado de que, quando eu dou partida no meu pulverizador de manhã e eu paro à noite, o tempo que ele pulverizou, nós temos assim, ó, de 40% a 60% só do tempo que ele trabalhou. Isso chama-se eficiência de máquina. OEE. É uma ferramenta do Lean. Então, Mauro, te fala assim, ó, se você começar a prestar atenção nos teus clientes, começa a olhar para isso, e eu vejo assim, até é importante nós ter esses dados, tá, Mauro? Porque eu vejo assim, nós estamos perdendo quanto tempo? Parou em arremate, parou em volta, parou para limpar um bico, porque a calda foi mal feita, porque fez no pré-mistura, não fez no calda pronta, perdeu qualidade e perdeu eficácia, então perdeu produtividade. Sim. Cara, eu falo assim, ó, se eu tenho um bico do pulverizador que trancou, beleza. Mas quanto tempo o operador leva para parar, desentupir esse bico? Vamos pensar assim, no mínimo 5 minutos. E sem contar contaminação, né, Mauro? Que aí eu falo assim, até vamos atentar muito isso, né, Mauro? Eu vejo assim, o uso de EPI é importantíssimo. Sim, eu ia tocar nesse assunto já. Então eu vejo assim, Mauro, a contaminação é problema. Vamos para o exame de colinesterase nas fazendas. Então eu vejo assim, ó, tem vezes que eu chego nas fazendas e assusto, né? Com o exame de colinesterase, porque eu vejo assim os números lá em cima. Como é isso aí? Eu não sei como é que é. Colinesterase, hoje, Mauro, é um exame que mede... aí vamos deixar para os médicos falar, né? Mas eu falo assim, você quer saber a contaminação do sangue do operador, é exame de colinesterase. Então eu vejo assim, hoje tem as medicinas de trabalho aí que estão ajudando bastante nisso, né, Mauro? Sim. Fazem esses exames. Só que eu vejo assim, tem propriedades e tem empresas que dão essa consultoria de medicina do trabalho que não estão exigindo isso para o pessoal começar a trabalhar. O cara se contaminou, passou mal, o que aconteceu? Vai para o exame de colinesterase, está lá em cima. 12, 14, aí tem umas unidades de medida lá que muda, mas sempre é alto. Por quê? O cara não usou EPI. Tem propriedade que o cara não usa luva. Porque o dono não dá luva. Porque é muito caro uma luva. Aí eu falo assim, Mauro, quem fabricou EPI, eu digo assim, se você conhece a indústria têxtil, Mauro, teria que se buscar alguém que faça um EPI que seja bom de usar. Porque eu falo assim, EPI, nós usar no calor, é horrível. E aí outra coisa, né, Mauro, eu vejo assim, ó, nós temos EPI. O operador vai ter que parar para desentupir o bico. Ele vai pegar o EPI. Todos os pulverizadores têm uma caixinha fora deles para guardar o EPI? Nem todos. E aí? Aonde o cara vai deixar o EPI? Vai botar dentro da cabine. Aí ele vai se contaminar igual. Do mesmo jeito. Então eu falo assim, gente, nós temos que pensar numa estrutura melhor para o operador ficar tranquilo nisso. Sim. Só que daí eu falo assim, o cara parou para desentupir um bico. 5 minutos, no mínimo, ele perdeu. Sim. Porque até você botar o EPI, ir lá,
vai ter que desentupir com a boca, né, Mauro? Não, aí o pulsador, o que é o certo? Ter um compressor de ar em pulsador. Tem alguns que vêm. Agora, no geral, não tem nada. Uns nem água tem. Quer dizer, agora é obrigação ter água, né, Mauro? Para o cara limpar o bico, tem que ter água. Tem que ter uma escova de dente para limpar. Então, limpou, voltou, 5, 10 minutos perdeu. E às vezes, para ele fazer um tanque, ele pulverizar um tanque, ele gasta 40 minutos. Então, pensa comigo, 25% do tempo, ele ficou parado. Sim, a eficiência cai. A eficiência caiu porque lá no preparo da minha calda, o meu caldeiro fez um problema. Ou quem recebeu o produto e botou no estoque não cuidou o lote, não cuidou o pH e deu reação. Uma calda foi boa, 2 foi boa, 3 foi boa, a 4ª trancou. Por quê? Quem cuida disso? Pois é, aí que tá, onde eu falo, análise de causa raiz. É muito fácil a gente chegar lá depois e dizer, tá vendo, esse operador aí não tá rendendo, esse operador não serve, esse operador é ruim, e xinga, enfim. E quando a gente vai analisar a causa raiz, não é isso, pode ser como tu falou lá no início. E outra coisa que você me chamou a atenção, quando você falou aí em relação ao pH, o cara tá ali, aí parou 2, 3 vezes, no final das contas, passou de 40 minutos ali o preparo, a aplicação, de repente o efeito daquela calda se perdeu. Já se perdeu. Outra coisa que pode acontecer, a eficiência está caindo 25%, o tempo das aplicações, eu estou perdendo o time, o que era para ser V1 já está em V2 e não sei o que das quantas, aí também não vai ter o mesmo resultado. É uma série de consequências, né? Muito. Então, o ideal é que a gente comece a fazer desde sempre. Então, a ordem, do que você recomenda? Vamos lá. Para ser o céu, a coisa perfeita, como é que deveria acontecer? Então, receber, separar certinho, vai na sequência aí. Vamos lá. Recebi, separei por lote. Vamos pensar... Não, vamos antes disso, né, Mauro? No planejamento, eu já tenho que tentar usar a FISPIC para pensar no planejamento agronômico e eu talvez tentar usar os produtos que pela FISPIC eu consigo ler isso antes de eu fazer a minha aquisição do produto, isso é bom, para mim deixar próximo os fatores pH, tá, Mauro? Porque eu vejo assim, hoje as reações químicas, tem uma questão de física de fabricação. Sim, a formulação dele, então tem uns que dá reação por formulação, tá? Mas aí é uns fatores isolados. Mas no geral, quando eu olho o pH muito próximo em trabalhar pela FISPIC, eu já tenho um ganho. Então, planejei os produtos muito próximos do pH, da faixa de pH ideal deles ali. Pela fabricação. Recebi, separei por lote. Vou fazer uma calda, eu faço uma simulação de calda antes. Então eu já sei o que vai acontecer. E o que é o principal, Mauro? Quando eu fiz essa simulação aqui, eu fiz a simulação dessa água. Bom, a simulação dessa calda aqui ficou em 5,5. Toda vez que eu fizer um tanque, se for possível, cada vez que eu vou pulverizar, quanto tempo o cara perde para ir lá no tanque e fazer a medição lá ou fazendo pré-mistura? Bom, o tanque X ficou com pH e fazer 5, tá? Checklist, fazer um checklist, né, Mauro? Só mediu isso e foi aplicar. Teve um tanque que foi com pH 4. Por que será que foi com 4? Tanto que assim, Mauro, nós hoje, a empresa presta esse trabalho, faz a simulação de toda a aplicação antes de fazer, ensina a fazer e faz uma ficha. Esse produto aqui que vocês vão aplicar, essa calda aqui, ficou em pH 5. Aí lá no meio da aplicação, o cara fez 4, fez 5, fez 6 tanques, deu um problema. Deu incompatibilidade que trancou um bico. Porque se minha calda ficou líquida na simulação, automaticamente tem que ficar líquida lá. Sim. O que acontece? Nós pedimos, tira um pouquinho dessa calda para nós medir. Nós chegamos lá e vamos medir. Ficou em 4,5. Cara, o que você fez de errado? Aí vai pro caldeiro. Por isso que eu falo da importância de o cara educar bem esse caldeiro, conhecimento para esse caldeiro, para ele fazer as caldas sempre da mesma ordem, na mesma dose. Sim. Aí teve uma situação assim, a calda foi em 4 e pouco. Chega lá no caldeiro, cara, por que aconteceu isso? Não, é que tinha um produto lá e minha balança estragou. Eu tô sem minha balança junto e eu botei no olho. E nós vamos ver, aquele produto realmente era pH mais baixo e ele baixou. E a calda deu incompatibilidade. Entendi. Então eu vejo assim, tudo é mensurar, Mauro. Mensuração. Porque aí a aplicação vai embora, né, Mauro? Sim, aí acertou a ponta, o operador sabe o que vai fazer, hoje tem piloto, tem tudo. É uma simplicidade, né, Mauro? Agora, a calda é tudo. Então, ter um calda pronta,
preparar a calda no volume que vai lá pro tanque e nunca esquecer, né? Os operadores usem EPI, cara. É quente, mas minha segurança de vida, né? Exato. Tem que pensar na qualidade, que eu vejo assim... semana passada, inclusive, Mauro, eu estava conversando com um pessoal que querem criar uma clínica agora que tem um estudo do Japão que o pessoal está vindo para o quê? Eles vão tirar teu sangue, vão ver teu DNA e eles estão fazendo a leitura de qual a doença tu vai ter lá na frente. Eita bexiga. E aí eles já tratam você. Eles estão falando que... Preventivamente. Então é pensar o quê? Na longevidade. Sim, sim. Então eu falo assim, será que um operador que trabalha sem EPI, não. qual a longevidade? Pois é. E, Rômulo, tu falou até que tem bastante fazer. Isso aqui é bom a gente falar porque é verdade. A maioria das fazendas fornece. Né? Até hoje, até porque é uma obrigação e tipo assim, o pessoal sabe que se não fornecer, corre sérios riscos. O maior problema, eu acho que não está na fazenda fornecer. O maior problema é estar no operador usar. Na consciência, né? Então aí, como tu falou, cara, o operador que não usar EPIs, que estiver trabalhando com defensivo, saiba que o problema maior vai ser para ele. E depois vai dizer, poxa, é naquela fazenda, não sei o que. Não, moço, tinha todas as condições, porém não foi utilizado da forma correta, né? E assim, e aí a gente aqui fala abertamente, se o operador não estiver tendo o EPI, precisa sim exigir do proprietário, porque é uma obrigação, né? Todo mundo sabe e não tenho vergonha e nem medo de falar isso, porque é o correto, né? O que é certo tem que se dizer. Mas muito bem. Rômulo, nós já estamos indo para o final do nosso episódio aqui. Estou dizendo que a gente acabou fugindo totalmente do roteiro, mas é massa, né? A única coisa que eu queria... Tem alguma... A gente acho que já falou de todas as dicas também, né? Práticas. Tem alguma coisa que a gente tenha esquecido que tu queira falar? De alguma dica... Tipo assim, o que o cara pode começar a fazer amanhã na sua fazenda para que ele já consiga ter algum resultado diferente que é fácil, não custa e é só capricho, digamos assim? Mauro, eu acho que assim, ó, vamos reforçar bem isso, observar bem, tá? Produto chegou, separa por lote, compra um pH-metro, tá? Hoje um pH-metro, vamos dizer, um pH-metro bom que vem com eletrodo, vai custar aí... até vou falar aqui, não faço comercial, não ganho nada por isso, tá? Tem hoje os pH-metros da Axo, AK103 com eletrodo GL42, não esqueçam isso, tá? Ele mede pó, ele mede líquido, então isso vai custar R$1.600, R$1.800, mais ou menos, tá? É um custo... Que não é custo, é investimento, cara. Investimento. Então eu vejo assim, o que ele pode evitar de prejuízo, oxe, ele se paga... Vamos assim, ó, só nesse produto, Mauro, custa R$1.000 e pouco. Cara, sim. Quanto eu posso economizar com isso? Então eu vejo assim, ó, comecem de separar lote e medir se realmente o que vocês estão comprando é aquilo que está na FISPIC. Isso. E vamos imprimir essas FISPIC, Mauro. Isso é até uma ideia que você pode dar pro pessoal. Imprime a FISPIC de cada produto e deixa lá na parede. Sim. Cara, é fácil. Vai lá, lê. Bom, eu vou mexer com o produto X hoje. Eu vou lá e olho, bom, esse produto aqui tem que estar nesse pH e essa densidade. Pode usar um quadro de FISP ali, bota todos Pronto, os... deixa lá as folhas lá. Então, veja assim, Mauro, é uma coisa simples. E vai te ajudar muito, né? Tá. Porque aí, por isso, você começa a controlar a ordem deles também por pH, né? Tá. Muito simples. Então, vamos ver se eu aprendi aqui. Ó. Eu escutei esse podcast, né? Eu aprendi muito de verdade. Então, vamos lá. Separa por lote. Depois, tenho que organizar o meu local de preparo de calda. Preparar a calda de uma ordem que ela fique dentro... Tem que verificar o pH, claro, como tu falou, né? O pH-ômetro. Depois, fazer a calda com ordem dos produtos para que ela fique líquida mesmo, bem líquida, sem problemas. Quando eu vou para o pulverizador, eu tenho que ter calibrado o pulverizador, ter padrões de bicos com o mesmo tamanho de gota, de acordo com a aplicação que eu quero fazer. Para o momento. Para aquele momento, né? Deixar ela bem líquida. Então, para isso, você orientar a questão do calda pronta, para que ele fique bastante tempo batendo. E
E o operador também estar preparado. Claro que se eu fizer tudo isso aqui, eu já vou evitar entupimento de bico, né? Porque eu Para já não vou... precisar usar EPI. Exatamente, para não utilizar EPI. Mas caso aconteça isso lá na lavoura, então, que tenha uma caixinha separada no pulverizador lá de fora com os EPIs e que tenha água também, né? Para poder fazer a limpeza com a escovinha de dente. Correto, isso aí. E se for possível, um compressor de ar no pulverizador. Compressor. Né? Que é importantíssimo para limpar, Pronto. né? Mas não tem o compressor, vai na escova de dente com água. E também que tu falou lá no início, né, a questão de você poder medir o tamanho da gota para saber. Isso né? chamar um profissional para fazer isso aí, né? Para medir o que está chegando realmente, porque isso é Muito importantíssimo, né? O que está chegando. Muito bem. Bom, Rômulo, então, cara, estamos chegando no final aqui. Eu sempre falo com os meus convidados e peço para que conte alguma coisa inusitada, uma história da sua vida profissional ou pessoal que você possa compartilhar, é claro, né? Mas que marcou a sua vida de alguma forma e que você possa compartilhar conosco aí. Eu acho que assim, Mauro, essa questão de um caso inusitado, né? Eu falo para vocês, eu trabalhei em fazenda e eu vejo assim, e vem de encontro ao que você faz, Mauro, que é a nossa comunicação assertiva, né? Uhum. Aí vem uma queixa minha, tá? Principalmente para esses laboratórios, né? Que fazem exame de gravidez, cara. Porque hoje eu sou casado, tenho um filho, né? Não apresentei isso, casado com a dona Daniela. E mora onde? Moro em Palmas hoje, tá? Moro em Palmas, então tem 3 anos, moro em Palmas, na capital do calor, né? Mas uma capital muito linda que eu tive a oportunidade e conheço, tá? Eu vejo o agro em crescimento pujante ali, né? Também. Sim. E o que aconteceu? Minha esposa me chamou que ela queria conversar comigo, tá? E eu fui lá prontamente. Mas... Já com medo de apanhar? Sempre, né? O que eu fiz dessa vez, né? Chego lá, vem minha esposa com uma caneca escrita Parabéns Papai. Eu disse, meu Deus, parabéns Papai, sabe? Mas a cabeça minha tava na fazenda na época, né, Mauro? Eu pensando lá na fazenda, sim. Tava com o operador com problema, que eu não sei o que tinha com a família. E eu pensando naquilo, Mauro, e a patroa me entrega aquilo e tinha um papel lá. E tava lá, passado o marca-texto em cima, positivo. Eu disse, mas meu Deus, o que tem? Parabéns, papai. Eu disse, tá, daí isso aqui é para meu pai? Para que é isso? Meu amigo, tu não percebeu que tu vai ser pai? Eu disse, pai? Nossa. Eu não tô preparado para isso, né? Tu tinha quantos anos? Eu estava, Mauro, com 33 anos. Ah, moço, mas já estava na hora, moço? Estava na hora, mas não é assim, Mauro. Você estava preparado quando você foi ser pai? Não, ninguém tá. Então eu falo pra vocês, é uma coisa marcante que eu vejo assim, a comunicação estava assertiva, tinha que ter um papel escrito, Rômulo, você vai ser pai. E eu vejo assim, porque até ligar o Tico e o Teco, e a gente criado no meio do mato, né, Mauro? Exato. Eu fui criado lá no interior de Saldanha Marinho, que minha brincadeira era rolar pedra pra dentro de uma sanga, cara, pra mim ver aquilo. Então eu digo assim, cara, é difícil isso, a comunicação tem que ser assertiva, exatamente, né, Mauro? Com então certeza. eu vejo assim, hoje teu trabalho, Mauro, eu admiro muito por isso, né? Porque você deixa muito claro isso aos teus clientes, que nós temos que ser uma comunicação assertiva, simples, que o cara entenda. Exatamente. Então eu vejo assim, o laboratório não fez isso, você vai ser pai, tá escrito pra mim, você vai ser pai. Parabéns, seu papai. Muito bom, show de bola. Te pegou ela. Vixe, bom, Maria. Rômulo, agora o espaço é seu para você, então, fazer seus últimos... se quiser fazer algum agradecimento, alguma frase, alguma mensagem. E também para deixar suas redes sociais, né? Falar da sua empresa, redes sociais, enfim, do seu trabalho. É o seu momento. Fique à vontade. Maravilha, Mauro. Acho que de antemão tem que agradecer você pela oportunidade de estar aqui presente, né? A gente sabe da audiência, onde vai chegar isso aqui, né? Esse nosso podcast, então tem que agradecer muito de coração mesmo, né, Mauro? Show de bola. Dizer que estou à disposição, então, estou à disposição dos amigos aí, quem precisar. Hoje minha mídia social, hoje meu Instagram, como eu falo, tá? Eu não mexo muito com ele, tá? Mas é Batistelli Rômulo, tá? @ no Instagram, então hoje me encontram por lá. Estou à disposição de qualquer coisa, tá? Então eu vejo assim... meu trabalho tem a empresa, então tem Grupo Solfert, tá? Que a gente tem um Instagram lá também. Então dá uma olhada lá, tá lá. @Grupo Solfert. Isso, @Grupo Solfert. Isso aí, tá lá também. Então, o que precisar, a gente tá à disposição aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tô à disposição. Agradeço muito de coração, né? E quem precisar hoje, vamos medir, né? Vamos medir
o que está chegando, vamos ver esse pH, vamos cuidar essa cauda, porque é muito importante. Show e de isso bola. nos dá resultado. Obrigado mesmo aí, Maurão. Muito bom. Eu que te agradeço de coração pelo tempo, né? Como você falou, você mora em Palmas, estava em Luiz Eduardo Magalhães, fiquei sabendo, mudei a data até aqui do podcast para eu poder, vou gravar essa bexiga com ele. Muito obrigado, aprendi bastante com você. Eu acho que você que está assistindo também viu a importância de ser estratégico no negócio. Quanta coisa a gente deixa passar batido e no final das contas a gente toma prejuízo por não ter pensado lá na causa raiz e sempre na consequência, né? Então, vamos trabalhar com inteligência para que a gente consiga reduzir os custos e aumentar a produtividade, que é para isso que existe a Stephane Lean. E o podcast StephaneCast é para ajudar você a fazer a sua fazenda funcionar melhor, seu bexiga! E para encerrar com chave de ouro, como a gente sempre encerra aqui, eu falo uma parte da frase e você fala a outra olhando para aquela câmera. Então, em 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar?